Descrição técnica do código de problema OBDI, Sistema de Controle de Caso de Transferência, solicitação 1000. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força e se aplica a muitos veículos OBDI 1996 mais recente. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Ford, GMC, Chevrolet, Dodge, Subaru, BMW, etc. Embora genéricos, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. Se o seu veículo tiver armazenado um código P0800, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, recebeu um sinal de entrada de dados indicando que o sistema de controle da caixa de transferência, TCCS, detectou um mau funcionamento que requer iluminação da lâmpada indicadora de mau funcionamento. 1000. Este tipo de código é aplicável apenas a veículos com tração nas 4 ou 4 rodas. O TCCS e o módulo de controle de transmissão, TCM, podem ser unidades autônomas, mas geralmente são integrados em um único alojamento com o módulo de controle do motor, SM. Isso é chamado de PCM. O PCM utiliza sinais de entrada de vários sensores de mecanismo, transmissão e caixa de transferência para calcular a estratégia de mudança de transmissão automática. A caixa de transferência é a parafusada ao alojamento do eixo traseiro da transmissão. É responsável por transferir a potência do motor para o diferencial traseiro e o diferencial dianteiro, respectivamente. O eixo de saída da transmissão fornece energia ao estojo de transferência, que pode ser manipulado para transferir energia para os eixos de transmissão dianteiros ou traseiros, ou ambos. O estojo de transferência também contém uma seleção de faixas de marchas que geralmente incluem 2HI, 4HI, 4LO e neutral, assim como a distribuição de energia. A faixa de engrenagem da caixa de transferência pode ser selecionada com o pressionar de um botão e controlada eletronicamente, via TCCS, PCM. Outros veículos devem ser trocados manualmente. Os veículos com caixas de transferência deslocadas manualmente normalmente não exibem esse tipo de código, como em muitas outras avarias automáticas da caixa de transmissão. Transferência. Um código de controle da caixa de transferência pode ser causado por falha elétrica ou mecânica. Se o PCM detectar que ocorreu um mau funcionamento do TCCS, um P0800 poderá ser armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 acenderá. Um comutador 4WD típico. Qual é a gravidade deste DTC? Um código armazenado P0800 indica que um mau funcionamento do TCCS potencialmente grave foi detectado. As condições que contribuíram para o armazenamento de um código dessa natureza devem ser corrigidas o mais rápido possível. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de problema P0800 podem incluir: não é possível alternar entre 2WD e 4WD, incapacidade de alternar entre as faixas de transmissão da caixa de transferência, indicador 4WD piscando ou constantemente iluminado ou lâmpada de controle de tração, ruídos incomuns da caixa de transferência ou do eixo de transmissão. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir: sensor ou atuador TCCS com defeito, falha na caixa de transferência interna, mecânica, circuitos em curto ou abertos no TCCS, PCM com falha ou erro de programação. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0800? Ao diagnosticar os códigos TCCS, você deve começar se certificando de que o fluido esteja limpo e que a caixa de transferência esteja cheia no nível apropriado. Se o nível do fluido estiver baixo, localize a fonte do vazamento e repare a condição. Encha a caixa de transferência com o fluido recomendado e continue. Um scanner de diagnóstico, 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, e uma fonte de informações de diagnóstico específicas do veículo serão necessários para diagnosticar um código P0800. Você pode usar as informações da fonte de veículo para localizar um boletim de serviço técnico, TSB, que corresponda ao ano, marca e modelo do veículo, bem como o tamanho do mecanismo, códigos armazenados e sintomas exibidos. Se você encontrar um, pode gerar informações úteis para o diagnóstico. Com o estojo de transferência preenchido no nível apropriado com o fluido recomendado, continue com a primeira etapa do diagnóstico. Etapa 1. Use o scanner conectado ao conector de diagnóstico do veículo para recuperar todos os códigos armazenados e os dados pertinentes
pertinentes do quadro de congelamento. É uma boa ideia anotar essas informações antes de limpar os códigos e testar o veículo até que o PCM entre no modo de prontidão ou o código seja redefinido. Se o PCM entrar no modo de prontidão neste momento, o código é intermitente e pode ser muito mais difícil de diagnosticar. Nesse caso, as condições que contribuíram para o código sendo armazenado podem precisar piorar antes que um diagnóstico preciso possa ser feito. Etapa 2. Se o código for redefinido imediatamente, a próxima etapa do seu diagnóstico exigirá que você pesquise na fonte de informações do veículo fluxogramas de diagnóstico, gráficos de pinagem do conector, vistas da face do conector e procedimentos, especificações de teste de componentes. Etapa 3. Use o DVOM para testar os circuitos de tensão e terra no controlador TCCS. Se tensão e terra forem detectados, use o DVOM para verificar a saída do controlador. Comece a testar componentes e sensores relacionados a sintomas específicos. Quaisquer componentes que não cumpram as especificações recomendadas devem ser considerados defeituosos. Etapa 4. Se nenhum componente do TCCS falhou, use o DVOM para testar os circuitos do sistema. O método de teste de queda de tensão funciona bem para esta tarefa. Desconecte todos os controladores do circuito antes de testar a resistência com o DVOM. Os códigos relacionados ao TCCS são frequentemente atribuídos ao seletor na maioria dos casos. Os vazamentos dos casos de transferência estão relacionados a vedações defeituosas.